Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, né, da nossa disciplina. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a somativa 1 e somativa 2. Mas, primeiramente, eu gostaria de fazer um destaque muito especial para a entrega da atividade somativa, tanto 1 quanto 2, mas principalmente agora nessa primeira fase, né, que é a somativa 1. Então, veja, vocês estão inscritos em grupos. Então, tem grupos de até 5 integrantes. Então, é importante vocês observarem que possibilidades de entrega. Vocês têm 2 tentativas, certo? Somente 2 tentativas. Se tem 5 integrantes da equipe e esses 5 integrantes não estão interagindo, não estão desenvolvendo atividades juntas, às vezes em um determinado momento começaram a desenvolver juntos e depois um fulano ou beltrano desapareceram e a equipe não me avisou, né? A equipe não me avisou. Veja que está lá no contrato didático que vocês teriam que ter me avisado. Então, a equipe não me avisou que o integrante X não está participando, então ele permanece na equipe. Então, o que pode ocorrer? Então, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nisso. Como tem 2 entregas e pode ter até 5 integrantes na equipe, pode ser que 3 desses participantes façam uma entrega, aí vem um outro, faça uma outra entrega e o terceiro não vai conseguir entregar, tá? Então, por isso que eu mandei avisos, coloquei nos avisos, mandei mensagem para vocês pelo Fale com a gente, ressaltando a importância de ter atenção com relação a isso. Tem o fulano X que não está participando, me avisem que eu retiro essa pessoa do grupo, tá? Por favor, por quê? Porque depois não tem como reclamar. Professora, fui tentar, olha, era no último dia, nos últimos minutos, eu tentei submeter e não tinha mais não aceitava mais o arquivo, porque 2 já haviam enviado. Então, não adianta me enviar mensagem com esse tipo de reclamação, tá? Então, é muito importante, eu destaquei de várias formas, destaquei lá no contrato didático, destaquei em avisos para vocês, enviei mensagem para vocês. Então, por favor, muita atenção a esse tópico, tá? Bom, então, vamos seguir. Isso para a entrega das atividades. Agora vamos seguir com o que vocês têm que entregar. Como vocês têm um vídeo um vídeo explicativo sobre somativa 1, né? Esse vídeo explicativo está lá na semana 3. Então, tem um exemplo de uma somativa 1, eu vou passar bem rapidamente. E vou aproveitar esse momento para falar um pouquinho da somativa 2 também, tá bom? Agora que eu vi, desculpa, eu vi que minha câmera está desligada, eu não tinha visto. Me desculpe por estar falando até esse momento com a câmera desligada, tá? Então, eu só abri o microfone e acabei esquecendo de abrir a câmera e só percebi agora. Então, assim, é muito importante que vocês assistam esse vídeo que está lá na semana 3. Então, tem um tome nota chamado de explicação da somativa 1. E lá eu mostro um exemplo, detalhes, né? Comento cada pedacinho, mostro o arquivo, né? E vou comentando cada uma das fases. Então, é bem importante acessar esse vídeo para ter certeza de que você fez tudo o que tinha que fazer. Além disso, na somativa 1, você tem um checklist. Então, você pode pegar a sua atividade e ir fazendo um check ali para verificar se não deixou nada para trás, tá bom? Então, eu vou passar rapidamente pela somativa 1 e vamos para a somativa 2 para vocês terem a ideia do que vocês têm que focar mais ali na atividade de vocês. E sobre a somativa 2, vocês continuam com o mesmo grupo da somativa 1, tudo igual, não tem que se inscrever, nada, permanece tudo igual, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, compartilhar o aplicativo de tela. Deixa eu projetar aqui primeiro antes de compartilhar. Tá aqui.
Então, veja lá, já vai aparecer, só um momento. Isso, tá aparecendo ali para vocês, né? Muito bem. Então, vamos lá, ó. Na somativa 1, então, você tem o checklist, tá? E daí você tem os critérios, vale 10% o mapeamento do objeto. Ah, professora, mas o que tem que ter no mapeamento, né? Tem que mencionar o título, conter ali uma descrição do objeto, citar o endereço eletrônico, colocar as palavras-chave, mencionar a área do conhecimento, o tema gerador, o componente curricular, né? Menciona as competências e habilidades da BNCC, o objeto de conhecimento. Então, nesse cheque, você tem todos os detalhes do que não pode faltar. Então, bastante atenção ao checklist. Bom, e daí, então, vocês têm o descritivo, as orientações da somativa 1, tá? Existe essa gravação, bem certinho, que está lá na semana 3, com todos os detalhes. E aqui a gente tem o que tem que ter cada item, né? No item apresentação, vocês vão ter que trazer descrito, né? Todos esses itens, no orientações pedagógicas para o uso do material, esses outros, e assim por diante. Então, eu fui colocando assim, na apresentação da semana 1, eu fui colocando lá. Então, por exemplo, na apresentação, o que tem que ter? Objetivos educacionais, características didáticas, organização e contribuição dos objetos para auxiliar na mediação dos conceitos. E daí, então, lá eu fui explicando cada um desses itens que eu fui circulando. Olha, tem todos os detalhes, né? Busca subsidiar professores em suas práticas. Objetivos pedagógicos dessa forma consistem, né? Foi dividido em duas partes distintas, né? É esperado que após a aplicação deste material didático, né? Daí conta o que é esperado. Com relação ao mapeamento, né? O que tem que conter nesse mapeamento? Ah, vem o nome do objeto, né? Então, por exemplo, aqui ela usou o PET colorado, usou o monte, uma molécula. Tem a descrição desse objeto, né? Dessa proposta. E daí vem o endereço, as palavras-chave, a área do conhecimento, qual é o componente curricular, as competências e habilidades da BNCC que estão associadas, tá? E daí também, na sequência, traz o referencial teórico-metodológico. Observe que aqui ela traz citação, ela estabelece relação com o OED, né? E vai fazendo esse encadeamento. Por quê? Porque o foco dela são as metodologias ativas de aprendizagem. E daí ela vem trazendo aí essa discussão, tá? Então, a autonomia e a aprendizagens ativas é o que tem foco aqui no referencial teórico-metodológico dessa autora, né, dessa estudante que fez esse projeto. Aí vem as orientações didático-pedagógica. Nas orientações, ela traz vários prints de tela, que é para contextualizar um pouco, né? E traz detalhes importantes no texto didático. Aqui eu peço uma atenção especial. Quando fala numa sequência didaticamente coerente, não está falando para você fazer uma sequência didática, porque a sequência didática, eu vou mostrar para vocês logo na sequência, ela vai estar lá na somativa 2. Aqui é numa sequência didaticamente coerente. Está fazendo sentido, né? Tem uma sequência que está coerente, foi construído com coerência essa sequência, mas não é uma sequência didática, né? Que é o que é pedido na somativa 2. Então, atenção aqui, porque está falando da lógica de construção nessa etapa 1, tá? E daí ela vem trazendo no texto didático as informações com relação ao conteúdo que será trabalhado. Então, ela vai trabalhar com a questão da densidade, e assim vem trazendo todos os conceitos que são importantes, traz observação dos conceitos, por exemplo, em termos de objetivo. Então, ó, o objetivo do simulador é fazer com que o aluno observe o comportamento, e daí ela vai explicando. Então, ela estabelece relação do objeto com o conteúdo que está sendo explicado, que está sendo desenvolvido, tá? Bom,
E daí continua com as imagens. Aqui eu trouxe somente alguns prints, mas tem toda uma sequência lógica aqui. E daí as referências ali no final, observando que quando se fala em Base Nacional Comum Curricular, tem aqui o link, a questão do objeto também, eu acabei não colocando aqui, não printei, né? Mas o objeto tem que ter o link e assim todas as referências que foram utilizadas ao longo do texto, coloque o link lá do artigo, por exemplo, que você achou na internet, tá? Isso é bem importante. Isso com relação à somativa 1, tá? Então tá bem tranquila a somativa 1, é bastante coisa, mas como vocês estão desenvolvendo essa atividade em grupo, você divide e acaba ali trabalhando junto, em cooperação, e a coisa flui bem mais rápido, né? Com relação à somativa 2, você vai dar continuidade na somativa 1, por isso que os grupos não mudam, eles não se modificam, eles permanecem o mesmo, porque você vai continuar do mesmo, você pode pegar aquele arquivo como base e vai fazer alterações. Você não vai trazer tudo aquilo e continuar, né? A ideia é que você faça alterações no arquivo e deixe ele com cara de sequência didática. Aí você vai se perguntar, mas que cara que tem a sequência didática? Vamos falar sobre isso, né? Então, você tem que entregar 2 itens aqui na somativa 2. É a sequência didática e o vídeo tutorial, tá? O vídeo tutorial é mais tranquilo, é como se você fosse vender a sua sequência didática para uma escola, tá? Então, você vai passar aquilo para a escola, né? Você está oferecendo que a escola tá tentando vender aquilo, né? Como que você vai convencer a escola a comprar esse material? Então, é bem importante ter esse foco. É um videozinho curtinho, 3 minutinhos, para extrapolar 5, mas 3 minutinhos é suficiente, tá? Tem que ter o poder de síntese, falar o que é importante. Então, vamos ver o que tem aqui na sequência didática. O que tem que ter nessa sequência didática? Ó, composição do documento, né? Da sequência didática e vídeo. Então, você vai ter que ter o título da sequência didática, o nome do autor, que são os integrantes da equipe, né? A área do conhecimento, o componente curricular, o nível de ensino, duração da atividade e número de aulas. Essa sequência didática, ela vai compreender 5 aulas, 5 horas aulas, né? 10 horas aulas. Então, você vai definir isso. Quais são os objetivos de aprendizagem? Tem que explicitar os objetos de conhecimentos e as competências e habilidades lá na BNCC. Então, abre a BNCC e pega tudo direitinho. Na prática, isso já está no documento 1, que vocês vão entregar na somativa 1. Então, muita coisa você já resgata de lá e traz para esse novo documento, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, objetos de aprendizagem, os objetivos de aprendizagem, os objetos de conhecimento, competências e habilidades, você já colocou lá na somativa 1. Então, você vai trazer para cá. O que acontece? É que a sequência didática são várias aulas, então, às vezes, você vai muito além do que você abordou lá, né? Lá você trouxe os conteúdos de maneira geral que seriam abordados no documento. Só que aqui não, aqui você vai trabalhar com a sequência, então você vai esmiuçar, você vai detalhar para o professor entender a sua aula, né? E vai trazer esse encaminhamento metodológico, que é bem importante, colocando ali a contextualização e a interdisciplinaridade. Isso é bem legal se vocês conseguirem fazer, tá, pessoal? Juntando outras disciplinas, como que elas se correlacionam ali dentro desse contexto, dessa sequência, tá? O planejamento didático pedagógico detalhado dos espaços, tempos escolares. Então, você tem que dizer, olha, na aula 1 foi feito isso, na aula 2 foi feito aquilo, na aula 3 foi feito, entendeu? Você tem que especificar e qual foi o tempo de duração de cada aula. É importante que você coloque todos esses detalhes, tá? Por isso que fala aqui, planejamento didático pedagógico detalhado dos espaços, tempos escolares. Então, tem que detalhar isso aí. E não pode esquecer do processo avaliativo, que deverá constar dentro do desenvolvimento também. Você vai dizer lá no final, mas tem que estar dentro do desenvolvimento também, tá?
E um item interessante, que é sempre importante ter numa sequência didática, é um saiba mais, né? Um material complementar. Há um vídeo do YouTube, um artigo, um filme, né? Para que eles possam refletir sobre aquilo que está sendo trabalhado, tá? Isso é bem importante. O tutorial de vídeo eu já comentei com vocês, né? De 3 a 5 minutos. Então, o ideal é que fique em 3 minutos, que é suficiente. Você vai apresentar a ideia desse material, de vender essa sequência didática para essa editora, mas num sentido bem resumido, né? Então, é aquela ideia. Você entra no elevador comigo e eu te conto uma história rapidinho, né? 3 minutinhos ali você consegue contar a ideia do que se propõe. Qual é o objeto, para que turma que pode ser utilizado, quais são os conteúdos que vão ser abordados, as habilidades, né? Então, você consegue fazer isso de forma clara. Você não vai apresentar as sequências didáticas, né? A sequência didática, toda aula, que senão você não consegue apresentar nesse tempo, né? Você vai falar de forma geral. E aqui eu trouxe um exemplo, ó. Um exemplo de uma sequência didática para o ensino de físico e lei da gravitação universal. Então, algumas partes, vocês percebam aqui, ó, o mapeamento, habilidades da BNCC, elas foram resgatadas lá do primeiro documento e trazido para cá. Mas o que acontece de diferente aqui no documento? Ó? Então, essa ideia do mapeamento, da área de conhecimento, das habilidades, foram que copiadas, né? Estão aqui. Mas o que acontece? Ó, vem aqui, ó, aula 1, desenvolvimento metodológico. 1 de 8, né? Então, tem a sequência didática é composta por 8 aulas. Então, a aula 1, o que vai ser abordado? Inicia a aula com uma breve discussão acerca de Isaac Newton e a lei da gravidade, pedir exemplos do cotidiano, né? Então, não deve durar mais que 10 minutos, a fim de não prejudicar o desenvolvimento. A discussão que eles vão fazer aqui, ó, vai haver uma discussão. Em seguida, ela vai exibir lá no projetor um trecho do primeiro episódio da série Cosmos, né? Então, ela vai detalhando todos os todo o encadeamento da aula 1. Aí vai para a aula 2 de 8, novamente o desenvolvimento. O que vai acontecer? Opa, mas aqui tem conteúdo, né? Então eu preciso especificar. Então, para a segunda aula, pede-se que os alunos recordem os aspectos principais. Dando continuidade, deve ser passado o seguinte texto de introdução. Então, ela coloca o texto aqui e comenta o que vai ser feito com esse texto, tá? Então, ela traz toda a aula montadinha aqui, o documento que vai ser passado para discussão. Aí tem uma parte 2, né? E depois na aula 3, vai lá para a aula 3 de 8, novamente. Então, ela coloca aqui onde está o link e vai fazendo todo o encadeamento. Na aula 4, que ela vai utilizar o objeto, ó. Tá? Então, na aula 4 de 8, que ela vai utilizar a aplicação das leis de Kepler, utilizando o objeto escolhido, tá? Então, ela fala o tempo que ela vai gastar aqui, ó, e vai esmiuçando. Pega um exemplo, testa, mostra cada um dos itens, vai novamente, ó, aula 6, observe que ela vai trazendo a sequência. O tempo estimado das aulas é sempre 50 minutos, ela traz aqui o conteúdo, usa novamente o objeto, né? Então, agora que a gente tem o PET numa outra ideia, né? Que usa um outro conceito aqui, e daí ela vem trazendo, tá? Aula 8 e depois conclusão, tá? Em algum momento aqui eu me lembro que ela traz a avaliação. Talvez eu tenha passado um pouquinho rápido, mas ou eu não recortei a avaliação. Deve estar aqui dentro de proposta de avaliação, página 22. Não está aparecendo a página aqui para gente. Eu não recortei tudo, mas está na página 22 do arquivo completo, tá? Então, essa é a ideia que eu quis trazer para vocês, né? Para que vocês coloquem foco na atividade.
E reforcei lá no início, a Lana chegou depois, né, Alana? Eu reforcei lá no início sobre a entrega, que tem que tomar muito cuidado com a entrega, porque você só tem 2 tentativas de entrega. Se tiver gente no teu grupo que não está participando, me peça para retirar do grupo, porque essa pessoa pode usar a tentativa de entrega e depois você não vai conseguir entregar o seu trabalho, tá? E daí não adianta reclamar, porque eu não consigo fazer nada depois que encerrou o prazo da entrega, tá? E por enquanto eu ainda consigo, mesmo já tendo extrapolado o prazo que eu coloco lá no contrato didático, é importante reforçar que eu ainda consigo. Se me passar lá me pedindo uma mensagem, me manda uma mensagem, fale com a gente, eu faço isso. Mas depois não tem como, né? Tudo bem, tranquilo. Tentei assim ser o mais breve possível, né? Mais para que vocês tenham uma noção da ideia geral da disciplina, apesar que está muito claro, né? O professor que desenvolveu a disciplina, ele traz detalhes valiosos ali ao longo da disciplina, né? Contudo, é importante lembrar que a somativa 1 vai o conteúdo até a semana 4. Então, na semana 4, inclusive, tem coisa importante para estar presente ali na somativa 1, tá? Tudo bem? Dúvidas? Alguma pergunta extra que eu não tenha comentado e que vocês precisam? Tranquilo? Ah, já enviou hoje a atividade? Que maravilha! Vai revisar? Então, Alana, você está fazendo com quantas pessoas a sua atividade? Pode escrever ali para mim. Ah, legal. Porque é essa questão que eu disse sobre a entrega, né? Então, é importante, assim, vocês terem ciência de que se um estudante usar as 2 tentativas, se tiver mais estudante no grupo, não consegue colocar o arquivo. Daí não adianta passar mensagem, professora, eu tentei no último momento, não consegui, dá para receber hoje? Não dá, se encerrou o prazo, porque nós não estamos autorizados, não é problema comigo, assim, é formalização, são regras da PUC, né? Perfeito. Alguma dúvida em particular, alguma coisa? Tudo tranquilo? Perfeito, então. Então ficamos por aqui. Daí eu vou deixar a gravação daqui a pouco já aparece para vocês lá na semana 5, né? E daí qualquer dúvida, é só me passar uma mensagem lá no Fale com a gente, que daí a gente vai tirando, tá bom? Obrigada pela participação, tá bom? Até mais, então. Boa noite. Vou cancelar, vou desligar aqui a câmera e encerrar a gravação. Até mais.